Mateus 14, 22. Jesus anda por cima do mar. Essa mensagem são 8h20 e alguma coisa, né? Então, deve ser não mais que 30 minutos, que é para a gente tirar um momento de oração aqui no final, de ministração, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois você assume aí, tá? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Eles não perguntaram, né, irmãos? Eles afirmaram: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. Eu sei que eu estou diante de uma passagem muito conhecida. Por diversas vezes já lemos e já falamos sobre ela nesse lugar. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite um sentimento que é o primeiro que me vem ao coração toda vez que eu me debruço um pouco sobre essa palavra. Eu fiz isso mais uma vez nessa tarde, no momento de oração, e orei sobre essa palavra. Eu queria até abrir um parênteses aqui para os irmãos. Acostume-se, crie um costume de orar a palavra. É diferente de você recitar a Bíblia de cor, mas você, dentro da sua oração, citar a palavra, orando a palavra. Faça isso e depois você vai entender como isso te edifica. Eu estava essa tarde pensando nessa mensagem. Eu quero compartilhar com vocês algumas poucas coisas, 3 ou 4 coisas sobre essa passagem. Foi depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus foi ao monte. Na verdade, ele estava com os discípulos, e ele despede os discípulos para poder ficar só, para poder ter o seu momento de comunhão com o Pai. E ele insiste, em outra passagem, relatado por outro evangelista, vai dizer que ele insiste mesmo. Porque quando ele fala para os discípulos entrarem no barco e seguirem para outra banda, eles a princípio não querem ir. Porque quem gostaria de ficar longe de Jesus, né? Mas ele insiste para que eles entrem no barco e para que eles comecem pelo menos a viagem sem ele, por 2 motivos. O primeiro deles é porque Jesus ainda precisava ter um momento a sós, ele e o Pai. Ele ainda não tinha conhecido, desde a notícia da morte do profeta João Batista, que ele tenta se destacar do povo e ficar só, e não consegue. Uma multidão segue, ele ensina a multidão, ele atende a multidão, ele cura os enfermos, ele expulsa demônios dos oprimidos, ele faz a obra, e depois ele insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e para que eles sigam a viagem sem ele. Primeiro motivo, ficar sozinho com o Pai. Segundo motivo,
eles precisavam ter aquela experiência. Deus sabe quando a gente precisa passar por uma experiência. E na verdade as nossas experiências ministeriais ou relacionadas à vida espiritual são experiências que são provocadas por Ele. Então quando a gente está no meio de uma experiência que está de alguma forma nos moendo, nos adequando, nos moldando, podemos ter a certeza que é uma provocação de Deus. Deus provoca aquilo. Ele sabe a necessidade que nós temos de sermos trabalhados. Irmão, se o barro não fosse uma matéria orgânica, sim, mas inanimada, se o barro tivesse voz, na hora que ele está sendo apertado e moldado, primeiro antes de colocar ali sobre, né, o local próprio para começar a tomar forma, ele é amassado, ele é preparado, né, pelo oleiro. Se ele tivesse voz, ele gritaria. Se ele tivesse sentimento, ele ia dizer algumas palavras de dor. Então a Bíblia nos compara ao barro. Então nós temos, e as nossas experiências, elas são provocadas por Deus para o nosso crescimento. Estava lendo um artigo esses dias sobre a questão dos nossos problemas emocionais. Toda pessoa tem, irmãos. Algumas têm mais, outros têm menos. Algumas pessoas são submetidas por causa dos eventos da vida a coisas que traumatizam, que machucam. Outras são mais leves, mas todas elas são necessárias. Escuta, isso é conclusão científica, tá? Que todos os eventos, sejam eles mais duros ou mais brandos, relacionados às nossas emoções, são necessários para a gente crescer. São necessários. Isso quer uma coisa mais traumatizante do que tirar o peito da boca de uma criança, irmão? Mas ela vai ter que desmamar. Criança que se apega à chupeta, irmão, estou tentando tirar a chupeta da minha filha, tem 5 anos. E é difícil. Às vezes os pais têm que usar uns artifícios aí. E quem tem já uma certa experiência fala, não, tira, vai ficar uns 4, 5 dias só chorando, depois para. Irmão, 4, 5 dias chorando sem você devolver a chupeta é difícil. Mas são coisas da vida, são etapas da vida que eu estou tomando como exemplo aqui, que fazem parte do nosso crescimento. Já pensou, irmãos? Se a gente fica com pena de não posso forçar, tem que ser natural. Tem crianças que realmente naturalmente joga a chupeta para lá e fala, não quero mais isso não, me dá um Kit Kat. Eu gostei disso. E tem outras que, se a gente não tirar, vai fazer 18 anos, vai estar lá se apresentando lá no 31 GAC, onde eu fui. Já pensou? O cara está lá na fila com a chupeta. O que foi? Não, o pai e a mãe não tiveram coragem. A vida nos coloca em experiências. Se a vida secular, natural, já cuida de nos levar por algumas situações que vão nos fazer crescer, imagina Deus. Existem situações no ministério, existem situações na vida espiritual que é necessário passar. Os discípulos não queriam de jeito nenhum, como uma criança não quer largar a chupeta, como um bebê não quer largar o seio da mãe. O primeiro dia de aula, gente, meu Deus do céu, a gente não sabe quem chora mais, se é a criança ou se é o responsável que está levando ela, né? A minha chorou só uns 6 meses, depois ela parou de chorar. E os discípulos estavam como uma criança, falando, não, só de jeito nenhum, não vão entrar nesse barco e seguir viagem se eu ficar aqui, não, vão ficar com o Senhor. Mas ele insistiu, e aí eles tiveram que ir, porque era propósito de Deus que eles fossem. Jesus tinha um propósito, havia uma experiência que eles precisavam ter. Jesus sabe de tudo, nós não. E eles entram no barco e seguem. E aí você sabe da história que acabamos de ler aqui de novo. Na 4ª vigília da noite, nada de Jesus chegar. Irmãos, 4ª vigília da noite é entre as 3 e as 6 da manhã. É a última das vigílias, é a 4ª vigília da noite. Então no alto da madrugada, nada de Jesus chegar. Ou seja, eles saíram ainda de dia, eles entraram no barco, começaram a viagem, foram para o meio do mar e Jesus não veio.
E eles estão esperando como que Jesus vai chegar até aqui. Alguém deve ter dado a ideia, vamos voltar para buscar ele? Não, ele falou que ia vir. Eu não sei como, mas deixa quieto. Quem sabe ele estava do outro lado nos esperando, não sei. O mestre sabe o que está falando e sabe o que está fazendo. Mas o fato é que as horas vão passando e nada de Jesus chegar. Então cai a noite, aí entra a primeira vigília, 6 às 9 para a gente, depois a segunda de 9 à meia-noite, depois a terceira de meia-noite às 3, e na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, plena escuridão, alguém vê um fantasma. É um fantasma. O mar está revolto, está tudo escuro, as ondas estão altas, tudo contrário, e ainda vê um fantasma, irmãos. Alguém deve ter falado no meio daquele barco, não é possível. Eu falei, rapaz, não era para a gente ter vindo. A gente veio sem Jesus, além de passar por esse aperto aqui, ainda tem um fantasma. Mas aí Jesus se revela e fala, não, sou eu mesmo, não tem mais. E aí Pedro tem a brilhante ideia, se é o Senhor mesmo, me mande ir ao teu encontro. Tem coisa, rapaz, que a gente, se pensar, não fala, né? É cada coisa que a gente fala. Se é o Senhor mesmo, então, rapaz, aí é Deus mesmo, como é que a gente fica? E aí ele fala aqui, Jesus, sou eu, né? Então vem. E é sobre isso que eu quero falar. Eu contei essa história para chegar aqui. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus fala o quê? Vem. Então não tem jeito. Agora ele tem que saltar do barco e acreditar no chamado, na resposta de Jesus. Beleza? Só que eu tenho uma pergunta aqui. Primeira pergunta, vai ter outra depois. Irmão, Jesus estava indo em direção do barco? Sim ou não? Por que Jesus não falou então? Não vem não. A onda está... o mar está revolto, vai ficar ruim para você. Eu já estou indo ao teu encontro, rapaz. Seja mais paciente, fica aí, me aguarda. Já seria uma lição, a lição da paciência, a lição de esperar Jesus chegar no barco. Já seria uma lição. Pô, mano, parece que Jesus às vezes tem cada jeito de lidar com a gente, né? Era só Jesus falar, Pedro, deixa de ser afoito, rapaz, fica aí. Você não está vendo que sou eu? Deixa que eu estou chegando ao teu encontro. Vai se arriscar para quê? Vai sair do barco para quê? Seu doido, fica aí, rapaz. Mas Jesus não fala isso. Ele estava indo para o barco, mas ele não fala isso. Quando Pedro fala, se é o Senhor, porque não partiu de Jesus o desafio, partiu de Pedro. Se o desafio partisse de Jesus, seria algo em torno do seguinte: se alguém nesse barco acredita que sou eu, pula e vem que eu garanto. Aí o desafio teria partido de Jesus. Não foi, irmãos. O desafio partiu de Pedro. Pedro, espertão, falou, se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Falou, vem. Mas se Jesus ia para o barco, e se o mar estava revolto, se era perigoso, por que ele não protegeu o seu filho, o seu discípulo, e falou, fica aí, que eu já estou chegando? Eu tenho uma resposta, pelo menos foi a resposta que Deus deu para mim, e essa eu quero compartilhar com você. Toda vez que um discípulo do Senhor, toda vez que nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, decidirmos dar um passo além de fé, Ele não vai nos impedir, Ele vai nos incentivar, porque tudo que Ele quer é gerar filhos independentes, crentes e corajosos. Toda vez que eu e você decidimos dar um passo de fé, Ele não vai dizer assim, não faz isso não, isso é besteira. Ele vai dizer, faz. Eu lembro de Ezequiel, quando o Senhor dá a visão para ele do vale de ossos secos, e mostra para ele aquele vale de ossos sequíssimos, irmãos, não eram esqueletos montados. Vê o cenário, era todos os ossos ali misturados. E aí o Senhor mostra para ele aquela visão e diz assim, filho do homem, por um acaso poderão viver esses ossos? Ele olha aquilo e fala, Senhor, só o Senhor que sabe, eu não sei de nada. Isso daí,
Só o Senhor que tem a resposta. Ele falou: então arrisca profetizar, para você ver do que eu sou capaz. Ele estimula o profeta dizendo: profetiza, manda soprar um vento dos 4 cantos, e você vai ver o que eu vou fazer aqui. Ele primeiro mostra o cenário caótico, para depois fazer uma pergunta, para motivar o seu profeta a entender, a voltar a sua fé para ele, de que ele tudo pode fazer. E falou: mas eu não vou fazer se você antes não profetizar. Deus sempre vai querer que seus filhos tomem uma atitude de fé, de coragem, para depois ele manifestar o que ele quer fazer. Isso quer dizer, irmãos, que os 11 que ficaram no barco eram medrosos, reprovados, indignos? Não, todos eram apóstolos, se tornaram apóstolos, a não ser aquele que se matou, mas todos ali eram discípulos. Nenhum problema em ficar dentro do barco, nenhum problema em não querer dar um passo de fé. O único problema é que ninguém vai ter a história que Pedro tinha para contar. Eu andei sobre as águas, eu sei o que é arriscar. Eu sei que quando a gente acredita no chamado de Jesus, quando ele diz vem, dá certo. Eu sei, vocês não sabem. Nenhum problema de você não aceitar um desafio de Deus para a tua vida. Só que você vai poder estar te privando de viver coisas muito maiores que Deus pode fazer através e por você. Então a primeira coisa é: Ele nunca vai nos impedir de tomar uma iniciativa de fé. Pelo contrário, eu acredito, olhando para a Bíblia, que tanto Deus, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus que se manifesta no Filho, né? No Novo Testamento, o nosso Deus é um Deus que espera uma atitude a mais, para que a gente possa viver algo sobrenatural e extraordinário. A minha pergunta para você, dentro dessa palavra, nesse ponto, é o seguinte: tá bom dentro do barco? Se você achar que tá bom, não sai, não. Se você não acredita que Jesus pode te levar a viver uma experiência maior, fica no barco. Ninguém vai te censurar, ninguém vai dizer que você não vai ser salvo. Fica dentro do barco, tá bom? Agora, se você quer viver uma experiência maior, tem alguém do lado de fora do barco dizendo o seguinte: se você quiser, vem. Se você aceita o desafio, então vem. Se você quer viver algo maior, então vem. Hoje é o tempo de Deus nos desafiar ou aceitar o desafio daquele que tem coragem de viver algo melhor. Você teria coragem de sair do teu barco essa noite? Levante só, você teria coragem, de verdade? Não, de verdade. De verdade. Olha que o barco é melhor, irmãos. O barco é mais seguro. Mas só Pedro tinha essa história para contar. E aí eu vou caminhando na história, e aí Pedro pula. Pedro anda sobre o mar. Só que aí, no meio da caminhada entre o barco e Jesus, o que acontece? Ele não chega até onde Jesus está, porque no meio do caminho, ele olha, diz o texto que ele sente medo, e sente medo é normal, irmãos. O medo é um gatilho de proteção, é um instinto, melhor dizendo, de proteção. Ter medo, eu acho, sinceramente, que muitas coisas que alguns chamam de coragem é loucura. Por exemplo, na minha juventude, os caras diziam assim: rapaz, que cara corajoso, olha lá, surfista de trem, esse tem coragem. Eu falei: isso é maluco, isso não é coragem. Você nunca vai me ver torrando em cima de um vagão, porque eu não vou lá. Pular de uma ponte de bungee jump, isso é coragem. Eu falei: isso é loucura. Quantos já arrebentaram? Vou nada. Eu vi um pai, uma filmagem de um pai, uma filha de 15 anos, era o sonho dela, aniversário de 15 anos, pular da ponte. Ele filmou tudo, todo equipamento de segurança. Ela pulou da ponte, o troço arrebentou, ele filmou a morte da própria filha. Eu falei: não, isso não. Tem coisas que a gente chama de coragem que beira a loucura, irmãos. É tipo assim: se der errado, eu sobrevivo? Sim, aí dá para ir. Se der errado, eu me arrebento todo? Então eu não vou não, que aí é loucura. Agora pensa em Pedro. Se desse errado, ele ia morrer? Com Jesus ali?
Porque quando ele desafia, dizendo, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao teu encontro. Jesus fala, vem. Ele tem uma palavra de Jesus. Eu duvido, e Pedro deve ter duvidado também. Falou, se der ruim de tudo, eu não morro. Então não tem por que eu não ir. Tem desafios da nossa vida que são grandes. Tem desafios que são grandes. Eu acredito que você já fez alguma loucura dessa, né? Eu conheço, tem um aqui no culto, aqui, eu não vou dizer quem é, que já contou para mim a história, pediu demissão de um emprego, não sou eu não, pediu demissão de um emprego sem ter outro, acreditando que Deus ia dar outro para ele. Em 2 dias ele conseguiu outro emprego. Falei, esse daí deve ter recebido alguma palavra de Deus. E aí quando Deus fala, quando Jesus grita do outro lado, Marquinhos, dizendo, vem, aí meu irmão, está garantido. Ruim de tudo, Pedro não ia morrer. Então não é loucura. E nesse caso, sentir medo é normal. E quando ele olha para as ondas, ele sente o vento, ele sente medo. Mas o texto fala aqui que ele olha o vento, as ondas, e aí ele começa a afundar. Aí vai minha segunda pergunta. Porque você sabe que Jesus estava perto, né? E aí ele clama ao Senhor, fala, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, não estava longe não. Fala para o teu irmão assim, pode clamar, porque Jesus não está longe não. Porque, abrindo um parênteses aqui, quem sabe você está sentindo o gosto da água já, do desemprego, ó. Jesus. Você está sentindo que talvez o resultado do exame vai dar ruim. Você não teve nem coragem de ir lá pegar ainda. Está sentindo já o gosto da água na boca já. Hein? Rapaz, falando em dar ruim, a gente tem um grupo lá do apóstolo Paulo Ventura, um casal de pastores muito tementes a Deus, muito queridos por muita gente do grupo ali. Tiveram 2 bebês prematuros, Davi e Israel. E aí o primeiro faleceu logo nas primeiras semanas, bem pequenininho, coisa de 500 gramas, essas coisas aí. E depois o outro foi resistente, lutou, ganhou um pouquinho de peso e no final faleceu também. É duro, varão. Depois você ter que levantar a cabeça e falar, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que por fim ele me levantará. Não chegou o fim ainda. Então quando Pedro afunda, o bom é que Jesus está sempre por perto. Amém? Então guarde essa palavra aí para a gente não perder o fio da meada aqui da mensagem. Jesus está sempre por perto. Diga, Jesus, eu sei que o Senhor está sempre por perto, né? Mesmo no meio da madrugada, na noite escura, no vento forte, nas ondas violentas, se você estiver afundando, é só clamar, porque Jesus sempre vai estar por perto. Sempre. Você pode correr, chegar na UPA, a porta fechou, mas clama para você ver, Jesus está sempre por perto. Você pode precisar de um socorro humano a hora que ninguém vai poder te ajudar, mas se nós clamarmos, veremos que Jesus está sempre por perto. Sempre, sempre por perto. Mas a segunda pergunta que eu faço é: quando Jesus estende a mão, amados, e levanta Pedro e fala, homem de pequena fé, e entra com ele no barco, depois que entra, o que é que Jesus faz? Assim que ele entra no barco, o que é que ele faz? Acalma o mar. E aí o vento para de soprar violentamente, o mar fica calmo. E eu pergunto, Jesus, por que você não fez isso antes? Por que na hora que Pedro gritou? Jesus sabe que eu faço essas perguntas, não é para questionar ele não, é questionar a nossa contextualização aqui dentro dessa palavra, né? Não é isso? Para a gente entender. Por que o Senhor, quando Pedro falou, Senhor, porque já era um desafio grande andar sobre as águas, era ou não era, irmãos? Amém ou não amém? Já era um desafio grande andar sobre as águas. Pô, para que tem que andar sobre as águas ainda com onda forte e vento, hein? Para quê? Não podia Jesus dar uma facilitada, irmãos? Pedro, pode vir, mas espera aí, vento, mar, acalma.
pode vir. E aí Pedro ia fazer quase que um desfile no tapete vermelho, ia pular sobre o mar, já ia ser uma experiência incrível, mas sem onda e sem vento. Por quê? Quando ele está indo em direção a Jesus, olhando para Jesus, ele sente, porque mesmo andando as ondas são violentas e o vento é forte, e ele olha para o vento, ele olha para o que está acontecendo, e aí ele afunda, porque ele parou de olhar para Jesus. Amém? Aí Jesus, depois que entra no barco com ele, vira e fala: vento, mar, agora pode acalmar. Por que Jesus não fez isso antes? Sabe por quê, irmãos? Porque olhar para Jesus quando está tudo calmo, qualquer um consegue. Olhar para Jesus, vir para a igreja, sorrir, cantar, dar a paz do Senhor para os irmãos, quando está tudo bem, né? O seu negócio lá, ó, bombando, dinheiro na conta, saúde, tudo perfeito, está tranquilo. Quando o mar está calmo, está para peixe, e o vento é perene, é tranquilo olhar para Jesus. Mas Deus quer te treinar na caminhada, Ele quer te treinar, tanto a você quanto a mim, a conseguirmos não nos distrair com a violência do mar e a não temermos a força do vento, porque olhar para Jesus quando as coisas não estão nada bem é o grande desafio da vida cristã. É nessa hora que o Senhor prova o apostolado de Pedro. É nessa hora que ele prova até onde ele pode levar Pedro e até onde ele pode levar os que ficaram no barco. É na hora que vamos ver quem pula, vamos ver quem vem, vamos ver quem tem uma atitude a mais de fé. Vamos ver quem consegue olhar para mim e não me confundir com um fantasma. Vamos ver quem consegue olhar para mim e não se distrair com a fúria do mar, com a força do vento, com a multidão de problemas. Porque se conseguir, aí eu sei até onde eu posso levar vocês. O mar está revolto, o vento está forte, o negócio está feio, meu irmão. Olha para Jesus. Porque se você já teve coragem de chegar até aqui, não vai parar agora, irmão. Se você teve coragem de vencer até aqui, se você teve coragem de vir aqui essa noite para ouvir um pregador gritando no seu ouvido, se você teve coragem de vir numa quarta profética, se você teve coragem de entregar sua vida para Jesus e de encarar esse mundo louco dando glória a Deus, então não tira o teu olhar de Jesus. Olha para Ele, a onda vem, o vento te balança, mas olha para Ele, não se distrai. Ele tem algo maior para você. Paulo fala assim: quem milita boa milícia não pode se distrair, entre aspas, contextualizando, com as coisas dessa vida. Tanta gente boa se distraindo com as ondas, irmãos. Tanta gente boa que não arrisca, que não tem coragem de investir no próprio ministério, que não tem atitude na vida espiritual, que não acredita no chamado, que não acredita no próprio Deus. Porque eu acredito numa coisa, irmão, de verdade. Às vezes, pode até tomar o outro rumo, se acreditar primeiro em Deus, para depois acreditar no potencial que Ele te deu. Mas eu vejo na Bíblia Deus lutando com alguns de nós, para provar que Ele nos deu o potencial, e a gente duvida do próprio Deus. A gente primeiro quer ver as coisas acontecerem, para depois acreditar em Deus. Está lá Gideão, malhando trigo no lagar, parece o anjo do Senhor debaixo dos carvalhos lá, e aí fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Se o Senhor é comigo, o que tudo aquilo que me falaram, será que é história? Será que se perdeu? Será que... Começa a argumentar com Deus. Aí Deus fala: não, vai nessa tua força que você vai livrar Israel dos midianitas. Vou. Então é o seguinte, me prova que é o Senhor que está falando, porque se amanhã de manhã, o novelo, aí começa a campanha do novelo, irmãos, as 7 semanas do novelo. Se o novelo estiver seco e a terra toda estiver molhada amanhã, então começa a acreditar. Aí Deus faz. Aí, então tá, agora vamos inverter. É a campanha do orvalho, mais 7 semanas. Na campanha do orvalho é o seguinte:
Agora o novelo está molhado, não é isso? E a terra toda seca. E aí Deus faz. Deus tem que ficar provando para Gideão que é ele mesmo que está falando. Aí Gideão vai e junta 32 mil homens. Deus fala: para que isso tudo, rapaz? Você está por fora. É gente demais. Vamos peneirar esse negócio. Aí no final ele tem 300, dos 300, 3 companhias de 100. E no final das contas, quem faz tudo é Deus. Era só ele acreditar. Se você não conseguir acreditar que você é uma pessoa que Deus escolheu para viver nessa terra, então comece a desconfiar da ciência, comece a desacreditar da sua concepção. Porque lá no momento de Papai Álvaro e Mamãe Eunice, que eles ficaram felizes da vida, né? E lá no ano de 74, no meado do ano, eles namoraram lá, 9 meses antes de eu nascer, foram 5 milhões na fila, que é o número de espermatozoides liberados numa relação. 5 milhões. Só um pode fecundar. Então olha para o teu irmão e fala assim: cara, ou tu é um acidente, ou tu é um milagre. Escolhe, pô. Só tem 2 opções, irmão. Ou tu é um acidente, ou tu é um milagre. Beleza? Vê o que ele vai te responder. Fala assim: irmão, tu é um acidente ou tu é um milagre, meu irmão? Fala sério, né? Fala sério. Então Pedro está ali. E por que Jesus não acalmou antes? Deixou para acalmar depois? Porque Ele quer que você gere em você a capacidade de não se distrair com os problemas da vida. A vida está aí para ser vivida. E no pacote dela tem um monte de problema. Tem conta para pagar. Tem vizinho mala. Entendeu? Tem motor de carro que bate e não avisa, né? Às vezes ele não avisa. Arrebenta a correia dentada, vai o cabeçote embora. Entendeu? É gestação que não chega até o fim. Tem umas coisas aí dentro do pacote da vida que não vem no contrato, ninguém avisa, gente. Então sair do barco é a grande atitude daquele que quer viver um milagre maior. Tá bom demais aqui, tá bom demais. Jesus não me desafiou, mas eu quero saber se Ele respalda a minha atitude de fé. Porque às vezes não vai ser Deus que vai dizer: sai do emprego. Eu estava esperando um tempão, uns 3 anos, Deus usar um profeta e falar: sai do emprego, sai do emprego, sai do... Nunca falou. Falei: caramba, mas eu preciso de uma palavra, meu. Ele nunca falou. Aí eu fui entender, nessa passagem aqui, que na época eu conversei com o meu apóstolo, nessa passagem aqui, eu falei, eu estava orando, e essa palavra veio no meu coração, e eu tive esse entendimento. E falou: então é fé, é o entendimento, entende como uma direção de Deus. Mas se você me perguntar assim, qual foi o profeta que falou? Nenhum. Senão eu ia lá agora e falar para ele: ó, tem um monte de boleto lá que está vencendo, filho. Deus não se compromete. Ele quer, assim, a princípio, Ele quer que a gente dê o passo, depois Ele garante. E se no meio da caminhada começar a afundar, clama que Ele te levanta. Então é o seguinte: você tem o direito de permanecer na segurança do barco. Jesus não vai te censurar por isso. Ele não vai cortar o teu ministério por isso. Agora, se há um sentimento que houve no coração de Pedro de dizer: Senhor, se é o Senhor, eu quero pular, quero chegar até onde o Senhor está. Ele vai dizer: vem. Porque dentro desse percentual, dessa proporção de 11 para 1, entendeu? Tem alguém que sempre tem a coragem de falar: vou pular, vou pular. Não vai não, Pedrão, vou pular. E outra coisa, Pedro, quando pulou do barco, não tinha uma corda amarrada na mão dos 11 ou na proa do barco dizendo: toma, se tu afundar eu te puxo. Irmão, não tome uma atitude de fé. Escuta, isso é uma lição para vocês. Não tome uma atitude de fé achando que se der ruim, alguém vai se compadecer de você. Ninguém jogou uma corda para Pedro. Ninguém jogou um bote para Pedro. Nem sei se tinha naquela época. Ele não saiu dali com colete salva-vida.
Não tinha garantia nenhuma. Qual era a única garantia? Que aquele do outro lado, que não era um fantasma, era o próprio Jesus, falou: vem. Então Pedro não voltou para o barco dizendo: seus miseráveis, pensei que vocês eram meus amigos, 11 discípulos de meia tigela, co-discípulo do cão, eu caio ali, afundo, ninguém me ajuda. Ele falou: não mandei tu ir? Qual foi o discípulo aqui que falou: pastor, sai de Furnas, sai, se der ruim a gente paga as tuas contas? É ruim, irmão. Eu nem podia esperar isso, irmãos. Não. Pedro não tinha o direito de voltar. Que nem a gente fica meio feridinho e fala: poxa, estou passando pela prova e ninguém me ajuda, ninguém paga minhas contas, ninguém isso, ninguém aquilo. Filhão, olha para Jesus, no meio da onda, no meio do vento, no meio de tudo, olha para Jesus. Pedro não voltou para o barco dando um esculacho na rapaziada, não. Mas é uma coisa, aqueles passos, pastor Fernando, que ele deu sobre o mar, aqueles primeiros passos sem afundar, ninguém ia tirar de Pedro. Ninguém jamais tirou de Pedro. Então fique tranquilo, se você conseguir e decidir dar um passo a mais de fé, Jesus que está do outro lado, Ele está esperando por filhos corajosos assim. Por quê? Não sei. Porque olha para onde Deus levou os apóstolos, para onde Deus levou Pedro, a que nível, a que ponto. Quem foi que praticamente inaugurou essa coisa do afoito, do Pedro afoito, foi lapidado por Jesus para um pregador corajoso, para um apóstolo destemido. Falou: deixa comigo, está muito bom. Irmãos, 120 dentro do cenáculo, o Espírito Santo desce, dia de Pentecostes, todo mundo fala em língua. Estava bom demais dentro da igreja. Estava bom demais falando em língua, profetizando. Estava bom demais o fogo caindo. Estava bom demais. Pedro falou: está tão bom que não dá para ficar só aqui dentro. Ele abriu a porta, foi para fora e começou a pregar. E na primeira pregação 3.000 almas. Na segunda pregação 5.000 almas. Por quê? Porque a maioria de nós, quando o Espírito Santo vem, fala: tá bom demais, dá nem vontade de ir embora. Vamos fazer uma campa dentro, vamos ficar aqui mesmo. Não vou nem para casa, a gente faz um lanche, vamos ficar aqui. Tá bom demais aqui. Mas quem é Pedro, está olhando para o lado de fora. Quem é Pedro não fica dentro do barco podendo viver um milagre maior. Quem é Pedro não fica dentro da igreja falando em língua, se ele consegue ir para fora e ganhar uma alma para Jesus. Por mais Pedros em nossos dias, por mais coragem para falar de Jesus, por mais intrepidez para viver o Evangelho, Deus quer te levar no nível maior, se você quiser. E eu não estou te menosprezando não, porque de repente essa palavra está falando para o coração de alguns aqui, como um dia falou forte no meu coração. Pô, Jesus, por que o Senhor não acalmou antes? Ia ficar mais tranquilo. Eu quero que você desenvolva a capacidade de olhar para mim e não se distrair com a força da onda e com a violência do vento. Fala para o teu irmão antes de eu terminar essa mensagem e diga para ele assim: Jesus quer que, apesar da fúria do mar e da força do vento, você não se distraia e continue olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Vão dizer que você é maluco que acredita em fantasma. Vão dizer que você é doido por acreditar num cara que está flutuando no mar. Vai e vai. No ruim de tudo, você não vai morrer, porque a mão dele te sustentará. A mão dele te erguerá. A mão dele sempre estará a teu favor. Aleluia. Deus quer te levar fora do barco. Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer te levar a viver coisas extraordinárias. Então não reclame do mar, não reclame do vento. Tudo isso faz parte. No final da tua história, você vai estar de novo dentro do barco, seguro e vendo o resultado da sua atitude de fé. Se a gente pudesse voltar 50 anos, igreja, do Evangelho no Brasil, a gente ia ver reuniões de crentes tomando pedrada na telha. Eu tive um pastor, foi o meu primeiro pastor, que contava a experiência de estar pregando e entrar um doido e começar a tacar pedra nas pessoas. Tinha um ódio de crente.
Hoje virou até moda, irmão. Hoje virou status. Hoje tem vários estilos de ser crente. Mas eles plantaram para a gente poder estar aqui. Pedro passou por isso para a gente entender, contextualizando, que Jesus é maior que o barco. Amém, igreja? Diga, o meu Jesus é maior que o barco. O meu Jesus é maior que o vento. O meu Jesus é maior que a onda. O meu Jesus é maior que a escuridão. O meu Jesus é maior que eu. Ele sempre vai ter uma mão estendida para você. Fique de pé em nome de Jesus. Se você puder, dê um forte aplauso. Se Deus falou no teu coração, dê um glória a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E no final da história está Pedro de novo no barco, mas agora tudo diferente e com mais experiência. Aleluia. Amém.